Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Veja os Sinais. É uma alegria para mim poder mais uma vez compartilhar com você o que eu creio acerca da agenda dos últimos dias, acerca das cartas, que o Senhor Jesus dá às suas igrejas, que estão reveladas em Apocalipse 2 e 3, e que nos dizem respeito como igreja de Jesus Cristo nesses dias em que vivemos. Então, no capítulo 2, aqui nós encontramos esta carta à igreja de Tiatira, e esta carta ela é impressionante porque ela nos traz a revelação da atuação na igreja nos dias em que vivemos, do espírito de Jezabel, um espírito de manipulação, um espírito que matava profetas, nos dias de Acabe, como rei de Israel, e Jezabel, a sua esposa, ela era totalmente envolvida por esse espírito, por esse demônio que tentava cortar o profético e que se manifestou então trazendo morte, destruição, trazendo práticas absolutamente abomináveis, dentro do povo de Israel e os seus falsos profetas. Então, Jezabel traz falsos profetas e mata os profetas e persegue os profetas do Senhor. Isso foi por figura que aconteceu ali com João Batista, quando Herodias, ela pediu, que a sua filha, combinou com a filha faz uma dança ali sensual e deixa todo atrapalhado Herodes, a tal ponto que Herodes oferece para ela o que ela quisesse e ela pede a cabeça de João Batista, que estava encarcerado. Então é muito notório, muito claro, esta atuação deste espírito, que não é uma pessoa física, mas é um demônio que age, trazendo esse tipo de opressão e que estava agindo então com intensidade na igreja de Tiatira, que era uma igreja espetacular. Se você ler o versículo 19 de capítulo 2, você vai ver que Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as das primeiras. Então veja que é uma igreja emergente, é uma igreja crescente, é uma igreja poderosa, é uma igreja trabalhadora, é uma igreja amorosa, tudo de bom dentro da prática daquela igreja local. Mas, apesar de serem tudo isso, era tolerada a atuação dessa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa. Então veja, talvez fosse uma mulher mesmo, literal, talvez fosse uma pessoa conhecida que por coincidência, talvez tivesse até mesmo o nome Jezabel, mas o fato é que Jesus, trazendo essa admoestação, ele nos chama a refletir sobre a atuação do espírito de Jezabel ao longo da Bíblia. Então a Jezabel de Acabe, a Jezabel agora de Tiatira, nós percebemos esta atuação que faz com que os profetas sejam calados ou intimidados ou seduzidos a serem confundidos por esta orientação espiritual das trevas, e ela conta, tanto quanto contava com Acabe, com a tolerância. Para cada manifestação de Jezabel, há um Acabe, há alguém que não exerce a liderança, que não tem a coragem de confrontar esta atuação dentro da igreja. E aqui então o Senhor Jesus coloca isso como algo que ele tem contra esta igreja, contra esta liderança da igreja local. Por quê? Porque esta atuação espiritual leva a comer comida sacrificada a ídolos, leva a praticar prostituição espiritual. E é interessante que o Senhor ele trata de uma maneira amorosa ainda, porque ele deu ainda um tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Então o Senhor trata assim a todos nós quando estamos no erro, no engano, seja quando estamos deliberadamente em pecado, seja quando estamos confundidos no que estamos fazendo. O Senhor espera arrependimento. O Senhor fala e nos chama a sermos transformados na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, e age com graça e misericórdia, mas em algum momento ele vai estabelecer um juízo, ele vai estabelecer um fim àquela situação, vai fazer uma intervenção, como ele faz com os filhos de Jezabel, as pessoas que de alguma maneira estão aliançadas com ela e são resultado da sua atividade espiritual das trevas dentro da igreja. Aliás, é interessante como ele diz aqui no versículo 24: digo todavia a vós outros, os demais em Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. E esta é uma questão muito grave na igreja, porque ao longo dos anos, muito de ensino de demônios entrou dentro da igreja como se fossem segredos para práticas de batalha espiritual, ou práticas para marcar datas, ou entender cenários proféticos, como se a igreja precisasse aprender profundezas de Satanás para organizar a sua compreensão do propósito de Deus e do ensino de Deus e da revelação de Deus para as nossas vidas. O Senhor não precisa de revelação de demônios, de revelação das trevas, de hipótese alguma. Aliás, a palavra de Deus claramente nos proíbe de receber
entender ensinos de demônios. Então nós não temos que conhecer profundezas de Satanás para saber dos seus ardis. A palavra nos revela os ardis de Satanás, suficientes para sabermos como ele age, suficientes para sabermos quem somos e para termos a convicção de que temos total vitória contra as obras das trevas pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do nome de Jesus. Então o que nós precisamos cada vez mais é da manifestação do profético verdadeiro do Senhor que está vivo ainda hoje. Claro que não como no Velho Testamento, quando era necessário profetas que falassem da parte de Deus e que pudessem ter as suas profecias registradas e escritas, fazendo parte da Bíblia, como encontramos os profetas maiores, os profetas menores, o ministério profético de Samuel, de Elias, de Eliseu, de Natã, tantos homens tremendos, da parte de Deus. Claro que o ministério profético na igreja agora não é de igual peso, porque senão muitos dos profetas contemporâneos teriam que ser mortos, porque profetizaram coisas que nunca aconteceram. Ainda assim, não significa que não falam da parte de Deus, mas significa que ninguém mais nesses dias é inerrante enquanto profeta, até porque, segundo a palavra de Deus, todos nós podemos profetizar e todos nós podemos sentar e julgar o profeta e discernir a palavra profética que nos foi trazida para saber se efetivamente veio da parte de Deus ou não. Encontramos em Atos Ágabo profetizando sobre a grande seca, sobre a fome que viria, sobre Paulo, o destino de Paulo quando ele estava indo para Roma. Ágabo profetizou, Filipe, o evangelista, o diácono que pregou para o eunuco no deserto, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então é claro que o ministério profético continua, isso está na lista dos dons espirituais, dos dons do Espírito, de que há profetas e profecia hoje, e eu conheço profetas, conheço gente que profetiza hoje e fala da parte de Deus, e sou abençoado pelo ministério profético que temos, inclusive na nossa igreja local. Mas o fato é que o espírito profético tem que estar sujeito à liderança da igreja, tem que estar aliançado com a liderança da igreja, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Deus não fala pelo Espírito Santo nada que seja contrária à revelação da palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus é completa e plena, não precisa ser atualizada e não precisa ser complementada pelo profético em termos normativos, mas o profético vai revelar textos, vai aplicar situações, vai revelar segredos do coração, como só Deus pode fazer, para que as pessoas saibam que o Senhor está em nosso meio e para que a palavra de Deus seja pregada e haja arrependimento, conversão, direção, sabedoria para conduzir as nossas vidas em tempos tão difíceis. Então veja que o Senhor, ele chama tanto Jezabel quanto a igreja a arrependimento. E nós precisamos então nos arrepender de não ouvir os profetas, mas também nos arrepender de ouvir o ensino, a palavra profética de espíritos do engano que levam as pessoas a comerem carne sacrificada a ídolos, ou seja, receber alimentos que não são de Deus, receber a vida disfarçada de morte dentro da igreja, porque do diabo ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas em Jesus Cristo nós temos vida e vida em abundância. Então o Senhor fala ainda hoje, ele diz que não fará nada neste planeta sem antes avisar seus servos, os profetas. Então, mais do que nunca, é importante, fundamental que você e eu estejamos atentos ao que o Senhor fala através dos profetas acerca da agenda dos últimos dias. Temos que buscar aqueles que, como filhos de Issacar, falam para o povo a maneira como devem agir diante destas situações e circunstâncias que estamos vivendo. Eu oro então para que em nome de Jesus todos nós possamos entender como o Senhor fala hoje pela palavra, pelo Espírito Santo, pelos profetas, pelo ensino, pelo Espírito Santo no próprio coração, pelas nossas autoridades, pais, pai e mãe, autoridades espirituais, lideranças espirituais, sabendo que há falsos profetas e profetas verdadeiros, falsos apóstolos e apóstolos verdadeiros, falsos mestres e mestres verdadeiros agindo hoje, nesses dias. E isso não é um problema. Que horror, a igreja se perdeu. Sim, que horror, a igreja se perdeu, mas que bênção que a palavra de Deus que disse que isso aconteceria nos últimos dias está se cumprindo. Então nós que estamos entendendo o que está acontecendo, temos total capacidade de receber revelação do Senhor para entender o falso e abraçar o verdadeiro, denunciar a mentira e experimentar a verdade. E a verdade não está com pessoas e nem com líderes, a verdade está com todos aqueles que
creem na palavra de Deus, obedecem à palavra de Deus, discernem a palavra de Deus pelo ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Querido, querida, eu oro para que você e eu possamos ser achados alinhados com o Senhor, servindo ao Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas e o que o Espírito diz às igrejas através do ministério profético contemporâneo, nós também recebemos no coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.